Liderar é decidir. A gente ouve tanto essa frase que ela até perdeu um pouco a força, né? Com certeza. Vira um clichê. Exato. E na prática, uma decisão de verdade mesmo não é só dar uma opinião numa reunião. Não é um eu acho que. Não mesmo. Uma decisão real é quando você aposta suas fichas. É botar tempo, grana, o foco do time todo em um caminho. E aceitar que, fazendo isso, todos os outros caminhos possíveis, bom, eles se fecharam. É o que transforma a conversa em ação, em movimento. E a gente sabe bem quando isso não acontece. Aquelas reuniões que terminam e fica só vamos analisar mais a fundo. Ah, sim. Ou a busca paralisante por um consenso de 100%, que na prática dá poder de veto para qualquer um. Ou tentar resolver algo super complexo por uma troca infinita de e-mails. É a receita do desastre. Totalmente. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é tratar a decisão não como um ato isolado, mas como um processo, uma jornada. Gostei da analogia da jornada. E toda jornada precisa de um bom mapa, né? Exato. A jornada começa com o diagnóstico, que é escolher o destino certo. Passa por usar as ferramentas certas para navegar e termina com a chegada, que é a execução e a coragem de ajustar a rota se for preciso. Perfeito. E essa jornada, no fim do dia, define a trajetória de qualquer organização. A qualidade das decisões é o que separa o sucesso do fracasso. E por onde a gente começa essa viagem? A gente precisa de 3 coordenadas, tipo um GPS: clareza, critério e consequência. Ok. Primeiro, ter clareza sobre qual é o problema real que a gente está tentando resolver. Depois, ter um critério claro de como vamos julgar as opções. E, por fim, entender de verdade as consequências de cada escolha. Os trade-offs, os riscos. Exato. O objetivo não é só decidir mais rápido, mas garantir que a gente está indo para o lugar certo e pelos motivos certos. Ok. Esses 3 pilares, clareza, critério e consequência, fazem todo sentido. Mas a minha impressão é que a maioria dos erros acontece logo no começo, na falta de clareza sobre o problema. É exatamente por aí. A gente gasta, sei lá, 90% do tempo discutindo soluções para um problema que a gente mal definiu. É um viés muito natural para ação, sabe? A gente quer fazer alguma coisa. Só que sem um bom diagnóstico, essa ação vira só desperdício de energia. E como a gente evita essa armadilha? Tem um caminho de 4 passos que ajuda muito. Contexto, problema real, variáveis-chave e a pergunta central. Vamos pegar um exemplo prático? Ótimo. Pensa numa empresa que não consegue contratar talento sênior. É um caso clássico. Acontece toda hora. O contexto é: mercado superaquecido e o processo de contratação interno demora tipo 90 dias. 90 dias! Nossa. Pois é, o sintoma é a dificuldade de contratar. Mas qual é o problema real? Não é que faltam candidatos. É que o processo é tão lento que as pessoas desistem no meio do caminho. Exatamente. O processo cria uma experiência tão ruim que os melhores simplesmente aceitam outras propostas. Então, as variáveis-chave são o tempo do processo, a experiência do candidato e, claro, a competitividade da oferta. Faz sentido. Com isso, a gente consegue reformular a pergunta central. A gente sai daquele genérico como contratamos mais gente e vai para algo muito mais poderoso. Que seria? Como podemos redesenhar nosso processo para tomar uma decisão de alta qualidade em menos de 30 dias, criando uma experiência que encante os melhores talentos. Uau! A pergunta já muda completamente o foco. Muda tudo. Ela te força a olhar para dentro de casa, para o seu processo e não só para o mercado. A pergunta certa já tem a semente da solução dentro dela. Entendi. Então, formular a pergunta certa é como mirar no alvo correto. Mas depois de mirar, você ainda precisa atirar, né? Exato. E aí entra a complexidade de escolher a melhor opção. E eu imagino que não seja só uma questão de lógica e planilhas de Excel. Nem um pouco. As melhores decisões que eu já vi sendo tomadas pareciam ter um algo a mais, sabe? Uma camada que não estava na planilha. É exatamente disso que estamos falando. Uma boa decisão se apoia num quê-pé: análise, julgamento e intuição. Ok, vamos detalhar isso. A análise é a base. São os dados, as planilhas, é a parte objetiva que te diz o que está acontecendo. O julgamento vem da experiência acumulada.
É a camada que olha para a análise e diz o que realmente importa aqui. É o que separa o sinal do ruído. Muda tudo. Ela te força a olhar para dentro de casa, para o seu processo e não só para o mercado. A pergunta certa já tem a semente da solução dentro dela. Entendi. Então, formular a pergunta certa é como mirar no alvo correto. Mas depois de mirar, você ainda precisa atirar, né? Exato. E aí entra a complexidade de escolher a melhor opção. E eu imagino que não seja só uma questão de lógica e planilhas de Excel. Nem um pouco. As melhores decisões que eu já vi sendo tomadas pareciam ter um algo a mais, sabe? Uma camada que não estava na planilha. É exatamente disso que estamos falando. Uma boa decisão se apoia num tripé: análise, julgamento e intuição. Ok, vamos detalhar isso. A análise é a base. São os dados, as planilhas, é a parte objetiva que te diz o que está acontecendo. O julgamento vem da experiência acumulada. É a camada que olha para a análise e diz o que realmente importa aqui. É o que separa o sinal do ruído. Perfeito.
E, por fim, a intuição. Pera aí, quando você fala em intuição, muita gente pode torcer o nariz, achar que isso é só um achismo com um nome bonito. Ótima pergunta. E é crucial diferenciar. Como a gente faz isso? Intuição executiva não é mágica. É reconhecimento de padrões em altíssima velocidade. É o seu cérebro, com base em anos e anos de experiência, processando milhares de cenários do passado em milissegundos e te dando um alerta. Tipo isso aqui não cheira bem ou esse caminho parece promissor. Exato. A análise te diz o que os dados mostram. O julgamento te diz o que importa. E a intuição te avisa o que você pode estar ignorando. Gostei disso. Um líder que confia só em planilhas é um robô. E um que confia só na intuição é um apostador. A maestria é ser um cientista experiente que usa os três juntos. Faz todo sentido. E como esse tripé se aplica nos diferentes tipos de decisão? Porque, assim, decidir entrar em um novo país não pode ter o mesmo processo que decidir mudar a cor de um botão no site, né? Não pode de jeito nenhum. E esse é um erro clássico que gera muita burocracia. A gente precisa diferenciar decisões estratégicas de operacionais. Ok. As estratégicas são aquelas de alto impacto e muito difíceis de reverter, como a sua ideia de entrar em um novo mercado. Para essas, você otimiza para a qualidade do julgamento. O processo tem que ser mais lento, mais cuidadoso. Mais gente envolvida, mais debate. Isso. Já as operacionais são de baixo impacto e fáceis de reverter, como ajustar um cronograma. Para essas, você otimiza para velocidade. Isso na teoria, claro, mas na prática, essa linha não é meio borrada às vezes. Uma decisão que parece pequena hoje pode ter um impacto gigante lá na frente. Essa zona cinzenta é real. O segredo é se perguntar: qual é o custo de reverter essa decisão se eu tiver errado? Ah, boa! Se o custo for baixo, trate como operacional e seja rápido. Se o custo for alto, mesmo que pareça pequena, puxe o freio de mão e trate como estratégica. O erro mais perigoso é o inverso: tratar uma decisão de alto impacto com a pressa de uma decisão do dia a dia. Isso deve custar fortunas para as empresas. Custa. E muito. Ok. Então o problema foi diagnosticado, as opções foram avaliadas com o rigor necessário e a escolha foi feita. Mas uma decisão no papel não vale nada, né? É só uma boa intenção. Um slide bonito numa apresentação. Como a gente garante que ela saia do papel e vire realidade? Uma decisão só se torna real quando é executada. E a execução começa, antes de tudo, com uma comunicação muito clara. Não é só mandar um e-mail dizendo decidimos X. De jeito nenhum. Uma boa comunicação responde a 4 perguntas para o time. O que foi decidido? Mais importante, por quê? Como isso afeta cada um de nós e o que acontece a partir de agora? O porquê é o que gera engajamento, né? As pessoas precisam entender a lógica. Totalmente. E depois vem o acompanhamento. E aqui tem um conceito-chave. Decisões são seres vivos. Como assim? Elas são hipóteses. Você as solta no mundo para ver se elas sobrevivem. O jeito de fazer isso sem microgerenciar é focar em 1 ou 2 indicadores de sucesso, os KPIs. E se os números mostrarem que a hipótese estava errada? Aí é preciso ter coragem para ajustar a rota, ou até para reverter completamente a decisão. E aí que a coisa complica. Isso me lembra daquela sensação horrível de já investimos tanto, não dá para voltar atrás. O tal do viés de custo irrecuperável. Precisamente. É o que cria o que eu chamo de decisões zumbis. Decisões zumbis, gostei. Eu já vi um projeto que todo mundo nos corredores chamava de o imortal. Já tinha consumido milhões, o mercado tinha mudado, ninguém mais acreditava. Mas ninguém tinha coragem de cancelar. Ninguém. Porque admitir o erro parecia pior do que continuar jogando dinheiro fora. E o ponto é, reverter uma decisão com base em novos dados não é fracasso, é inteligência, é agilidade. Tudo isso faz sentido para decisões, digamos, mais racionais. Mas e aquelas que tiram o sono? As que não têm resposta fácil na planilha, que envolvem escolher entre 2 caminhos ruins. Ah, as decisões difíceis de verdade. Exato. Tipo, demitir um cliente gigante que paga as contas, mas que está destruindo a saúde mental do time. Como se lida com isso? Essas são as decisões que definem um líder.
E a dificuldade delas não vem da complexidade da análise, mas do peso emocional, do conflito de valores. Não tem resposta certa. Não tem. Mas uma ferramenta que ajuda é a matriz de trade-offs. É basicamente colocar no papel, de forma brutalmente honesta, o que se ganha e o que se perde em cada cenário. Vamos usar o exemplo do cliente tóxico. Vamos lá. Opção 1. Manter o cliente. Prós. Receita garantida, tranquilidade financeira. Contras. Burnout da equipe, perda de talentos, uma cultura que tolera desrespeito. Pesado. Agora, opção 2. Demitir o cliente. Prós. Alívio imediato no time, reforço da cultura, foco para buscar clientes melhores. Contras. Um buraco na receita no curto prazo, a incerteza de como vai ser o próximo mês. Ver isso no papel deixa muito claro que não existe almoço grátis. Toda escolha é uma renúncia. Exatamente. A matriz não decide por você, mas ela te obriga a encarar os sacrifícios de frente. E é nesse ponto que a análise se esgota e a escolha vira um ato de coragem executiva. Coragem executiva. A coragem de ser honesto com a realidade, de escolher um caminho sabendo que não vai agradar todo mundo e principalmente a coragem de abraçar as consequências, sejam elas quais forem. Uau! Fica muito claro que uma decisão de impacto não é um momento de genialidade. É um processo, uma disciplina. Um sistema. Um sistema que começa muito antes da escolha, lá no diagnóstico, e continua muito depois, no acompanhamento. A maestria não está em nunca errar, mas em construir um sistema que aumenta as chances de acertar. E que aprende muito rápido quando erra. Exato. Você resumiu perfeitamente. E talvez o pensamento final seja este. A gente falou muito do mundo executivo, mas esses princípios são universais, né? Com certeza, para a vida. Clareza sobre o problema, critérios para a escolha, avaliação das consequências e a coragem para agir. A qualidade da nossa vida, profissional e pessoal, nada mais é do que a soma das decisões que a gente toma. E daquelas que a gente não toma, e, talvez mais importante, daquelas que a gente decide evitar. Isso deixa uma provocação para quem nos ouve. Qual é a decisão mais importante que está sendo adiada neste momento?